aquela questão só para soltar a musculatura que vocês sabem. Olha que questão interessante. Observe aí, tá? Que ele pede, substituindo os termos destacados por pronomes oblíquos átomos, alternativa correta quanto à colocação. O que ele está pedindo aqui já? Colocação pronominal. Deu para perceber isso para mim. Então, aqui o primeiro seria isso e isso. Tranquilo? O que tem que acontecer aqui? Na colocação pronominal, você sabe diretamente que eu tenho os pronomes oblíquos. Me, te, se, o, a, lhe, ó, nos e vos. Esses pronomes oblíquos são os pronomes que fazem os complementos verbais, tá? Você que é meu aluno e que tem o curso de gramática facilitada, tem essa tabelinha completa lá em termos integrantes. E você vai trabalhar com eles novamente em colocação pronominal. Mas quando eu falo de colocação pronominal, o que eu penso, tá? O que vem na minha cabeça? Situação de próclise, mesóclise e ênclise. Tranquilo? Bateram nisso daí? O que é próclise? É quando eu coloco um desses pronomes, ó, antes de quem? Do verbo. Tranquilo? Mesóclise no meio. E ênclise, apesar de ser ênclise, né? Eu coloco depois. Só que isso não é tão simples assim, porque existem regras específicas. E aí o que eu sempre falo para o meu aluno? Cara, por que a banca gosta de trabalhar em muitos casos de próclise? Porque é a maior regra. Ou seja, contando aqui de forma geral, 85% das regras de colocação pronominal, a maior delas é próclise. É por isso que a banca gosta de trabalhar com próclise, não porque eu seja o expert. Isso tem uma lógica. Por quê? Mesóclise só existem em 2 casos, tá? Você só vai usar mesóclise com verbos no futuro do presente, olha que legal, ou no futuro do pretérito. Mas olha que interessante, você só vai usar isso caso não haja um caso específico e prioritário de próclise. É aí que eu estou falando, próclise é o que manda na parada. Tá? Eu sabendo disso, o que eu fiz? Falei, vou fazer um bisural para a galera aí ficar esperto. Então, olha só, o que acontece aqui, pessoal? Observe aqui, ó. Ó, quem farei? Eu. Eu farei o quê? Uma proposta, beleza? A quem? A você. Então, observe que esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto, tá? Então, o que você pode perceber aqui? Você pode perceber que eu cumpri as 3 etapas, tá? Eu tenho que fazer isso. Eu falo com vocês ficam negligenciando. A primeira coisa que eu devo fazer é achar o meu verbo. Segunda coisa, achar o meu sujeito. Terceira coisa, achar os complementos verbais. E quais são? Objeto direto e objeto indireto. Então, aqui você já mata 95% da sua questão. Tranquilo? O que eu observei no primeiro exemplo? Eu observei, tá, que o meu termo sublinhado aqui na questão, eu esqueci, mas eu estou deixando claro para vocês, é o a você. Até porque as alternativas mexem muito com o lhe, tá? O lhe nunca vai poder ser objeto direto. Então, ficou fácil. Então, esse a você está sendo representado pelo lhe. Eu posso substituir o lhe sem problema. Lembrando que o lhe, se referindo a verbo, é o objeto indireto. O lhe se referindo a asa, complemento nominal. E o lhe com sentido de posse, adjunto adnominal. Só isso aqui já valeu o teu like, tá? Você que estava com aquela tia Cotinha, Robocop, esquece ela, porque isso aqui são as funções sintáticas do lhe. Inclusive, tem mais uma polêmica que eu não vou falar aqui. Mas observe que quando eu falo assim, farei, observe que eu falo para vocês, quem manda na parada, pessoal, é o verbo. Por isso que a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar ele. E na colocação pronominal não é diferente disso. Então,
Observe que farei, eu já deixei aqui, ó. O meu tempo verbal é no futuro do presente. Quando isso aqui acontece, eu posso colocar o meu pronome oblíquo no meio do verbo. Então, como é que é feito essa situação? Observe que eu abro aqui no radical, ó. É igual já tá lá, ó. Fá, e aí li, ei. Tá vendo? Eu abro o radical aqui e separo ele da desinência verbal. Então, como esse verbo está no futuro do presente, esta situação é realizada sem problema. E outra coisa que você pode anotar aí, é proibido iniciar período com pronome oblíquo. Então, a letra A já não pode ser. Pegou essa visão? E a letra C também não. É isso que vai acontecer na sua prova. Você ficará em dúvida entre duas. E aí é quase que obrigatório você matar essa questão. Então, o que aconteceu aqui? Tá? Natália beijou seu amigo. A despedida não interessa para mim. Beleza. Então, aqui, ó, verbo. Quem beijou seu amigo? Natália é o meu sujeito. Natália, então olha só que legal, pessoal. Depois que eu achei o meu sujeito, se eu voltar com o meu sujeito questionando o verbo e tiver a pergunta o que ou quem, só pode ser objeto direto. Então, Natália beijou quem? Seu amigo. Objeto direto, verbo transitivo, direto. Então, eu sei que como ele é objeto direto, nunca eu posso usar o ele nessa substituição. Então, eu vou usar o vou usar o se, o te, o me, menos o lhe. Tranquilo? Ficou bem claro? Já merece outro like aí. Então, o que acontece? No caso de próclise, como eu sei que é o que mais cai, eu criei um bisural para vocês, ó. Nariz, D2. O que é nariz D2? Pessoal, 85% aqui, ó, que coincidência, da regra está aqui dentro. Então, todas essas palavras atraem a situação de próclise. E uma delas é o seguinte, né? O que é próclise? É quando eu coloco o pronome antes do verbo. Isso é regra. Então, observe que esse nariz D2, vou escrever aqui maior para vocês verem. Olha aí do lado. Nariz D2. Eu boto 2 aqui, tá? Então, por que o Hamilton está falando nariz D2? Porque todo esse bisural aqui, tá? Esse bisural aqui atrai a próclise. Então, eu não vou falar os outros aqui. Eu vou comentar só o da questão. Esse 2S aqui quer dizer que todas as vezes que eu tenho sujeito ou todas as vezes que eu tenho orações subordinadas, automaticamente o seu verbo é colocado antes. Ou, perdão, o pronome é colocado antes do verbo. Então, observe que Natália é o sujeito. E por causa disso, o meu pronome oblíquo vai para antes do verbo. Então, ó, Natália, como é que ficaria eu substituindo o seu amigo? Ficaria assim, ó. Natália, não é masculino singular? Eu uso o beijo. Aí, agora eu quero ser bem claro. Por que que aqui teve próclise, Hamilton? Por que que o meu pronome foi para antes do verbo? Porque o sujeito atrai o pronome para perto de si. Pegou? É o que está aqui nariz D2. Existem outros casos aqui que eu não vou falar agora para você deixar o like. Então, observe que se o verbo vem para antes, se o pronome vem para antes do meu verbo, o gabarito só pode ser letra B. Matou? Porque aqui está depois. Depois não tem situação de ênclise. O sujeito atrai o pronome para perto de si. Atrai. Show de bola? Cara, ficou claro, o bizu tá aí. É claro que eu poderia falar, você vai me questionar. Fala aí, Hamilton. Eu colocaria outras questões aqui e vou falando aos poucos, beleza? De repente eu gravo, vou ver se eu gravo uma aula de colocação pronominal aqui sobre próclise, tranquilo?